Olá, queridas mulheres vencedoras em Cristo. Estou aqui para compartilhar mais uma vez a nossa leitura bíblica, né? Eu não gravei semana passada porque eu estava concluindo a leitura do livro de Levítico e Números. E não fala especificamente de uma mulher, então a gente vai passar rapidinho por ele. Vou dar só um pequeno resumo sobre o livro, que é bom que você leia, que tem todos os ensinamentos, né? No livro de Levítico, vai lá no capítulo 10 sobre o vinho, sobre a bebida. No capítulo 15 fala da mulher, do fluxo de sangue, que a mulher era dita como, né, não podia, era impura. E aí, no Levítico 18, vai falar sobre o casamento, as relações abomináveis ao Senhor. Então, o Levítico é praticamente um ensinamento, que é muito bom que você leia com calma e com cuidado. Eu entrei essa semana em Números e realmente Números continua falando só sobre isso, sobre a contagem da tribo, sobre a organização da nova nação, sobre o comportamento e punição. No capítulo 11 exatamente fala sobre as murmurações. Então, ele não fala especificamente de uma mulher ou de outra. E o nosso intuito seria mulheres vencedoras em Cristo. Mas, quando eu cheguei no capítulo 12, falou novamente de Miriam. E a gente vai pegar esse exemplo dela aqui hoje, tá bom? Vamos lá para Números capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita, que é Tomara, porquanto tinha tomado uma mulher coxita. Versículo 2. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Pronto, dou uma paradinha aqui. O que foi que aconteceu? Miriam se juntou com Arão e falou mal de Moisés. E Deus ouviu. E olha o que foi que o Senhor, o próprio Deus, disse. Versículo 4. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saiam da tenda e vá à tenda da congregação. E disse no versículo 6: Ouvindo agora as minhas palavras entre vós, não houve profeta? Eu, o Senhor, o mostro em visão. E eu falarei o conhecer, ou em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que ele é fiel em toda a sua casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não só tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. O que foi que aconteceu? A Miriam, né, começou a falar de Moisés para Arão. O Senhor não gostou e chamou os três para a conversa, né? Isso é que a gente... aquela velha fofoca, né? Que a gente diz... Aí fala de um irmão, fala de um amigo e acha que Deus não está ouvindo. Mas Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Tudo vê, tudo sabe, tudo sente. Então você tem que ter cuidado com sua língua, o que você fala. E tudo que você fala volta para você. Não adianta, a palavra, ela é duas, como está escrito nos evangelhos, né, de Mateus, que a palavra é como Jesus está ensinando, é uma espada de dois gumes, ou seja, corta para um lado e para o outro. Aqui a Miriam começou a falar do irmão, Deus ouviu e mandou chamar. O que foi que aconteceu? No versículo 9. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu, e a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que viu que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ou seja, aqui Arão, ele não falou, mas ele estava ouvindo. Mas ele não foi castigado. Quem foi castigado foi a Miriam. Ela ficou leprosa. A lepra era uma doença horrível naquela época. Ora, não seja, no versículo 12, ora, não seja ela como um morto. Porque naquela época a lepra era como uma pessoa morta-viva, né? Não podia tocar em nada, não podia ficar em canto nenhum. Era uma doença horrível. Aí o que foi que aconteceu? Arão dizendo aqui, ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, ou seja, clamou, né? Tenha metade de sua carne consumida.
Olha o que foi que Moisés fez no 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó meu Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspisse em seu rosto, ele não seria envergonhado também? Ou seja, até o próprio pai, se caso chegasse a pecar contra Moisés, que Moisés era praticamente, né? Praticamente não, ele era amigo de Deus e um grande, como uma mão direita de Deus na terra, né? Naquela época. E se falasse de Moisés, estava falando do próprio Deus, né? Porque eles não gostou. Aí diz assim, ó: se seu próprio pai cuspisse em seu rosto, ele não seria envergonhado? Esteja ela fechada 7 dias e fora do arraial, e depois a recolham. E assim Miriam esteve fechada 7 dias fora do arraial, e o povo não partiu dali. Quando passou os 7 dias, porém, depois o povo partiu de Hazer-Rodete e assentou no arraial no deserto de Parã. Pronto. Encerrou aqui o capítulo. O que foi que aconteceu? Quando Deus diz assim, será que nem até o seu próprio pai seria envergonhado? Então, ele usou a Miriam como exemplo aqui. E ela serve de exemplo para todos nós, principalmente nós mulheres, né? Que nós mulheres, eu acho que mais do que os homens, a gente tem uma mania de falar demais. E a gente deve realmente segurar a nossa língua. Eu confesso a você que não é fácil, porque todos nós somos falhos. Porque aqui na terra não existe nenhum perfeito. O único perfeito que esteve na terra está lá no céu. Desculpa. Está lá no céu, né? Olhando por nós. Então, eu dei uma paradinha aqui, que eu tô em Números, né? Capítulo 12. Aí vem na sequência o valor do perdão, né? Que Moisés perdoou a irmã. E aí pediu, clamou por ela. E é assim também, né? Também nesse capítulo, ele é muito rico. Nesse livro, ele fala da fé de Josué, de Caleb, né? Que foram, depois desse episódio que eles foram para esse deserto, eles foram enviados para 12, cada homem, né, das 12 tribos foram enviados para observar a terra de Canaã, que era a terra prometida. E os 12, somente dos 12, só Caleb e Josué tiveram fé que iam habitar naquela terra, né? No capítulo 14, houve mais murmurações. Esse capítulo 14, eu queria que você desse uma olhadinha, que Deus não gostou das murmurações e matou toda aquela geração. De 20 anos para cima, ninguém entrou na terra de Canaã. Para você ver o quanto é importante a gente saber ouvir, ler a palavra e segui-la. No 16 fala da rebelião de Corá. Também toda a geração de Corá foi amaldiçoada por causa disso, porque se rebelou contra Moisés. Né? E tudo isso. Então, essa é a lição que eu tiro para hoje, meninas. Para vocês e para mim. Cuidado com a língua, cuidado com as fofocas, com o que você vai falar, tá bom? Então fica aí o recado. Próximo vídeo a gente continua, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.